uma aula do nosso curso Comida de Pensar. Estamos agora encerrando o segundo módulo de número 2, chamado A Comida Fala. A comida fala porque a gente está debatendo, discutindo, escavando aí, né, alguns das relações da comida ou da gastronomia, da alimentação com a mídia. Né? Entendemos que tudo vem de um processo de mediação, né? O processo de mediação ele é anterior. Aliás, gente, vocês que por um acaso tenham acompanhado o Matula Film Festival, a gente teve uma palestra chamado Comida como Mídia. Está gravado no YouTube, então quem quiser assistir, basta entrar no canal do YouTube do Matula Film Festival. E aí vai estar lá. Foi uma conversa aí que eu tive, foi trazida, na verdade, pela Helena Jacob, que é uma pesquisadora de alimentação e mídia, né? Ela é professora disso, ela se debruçou sobre esse tema, né? A sua carreira em pós todinha, né? E é um trabalho muito legal, que inclusive eu uso como referência, né? Para a gente poder falar sobre isso. Cito alguma coisa dela na aula de mediação, né? Que é a primeira desse módulo que a gente abriu. Enfim, é uma pessoa que realmente saca muito desse tema. Aqui a gente vai partir, né, de algumas premissas, né, sobre a gourmetização. E aí, para isso, eu vou fazer só um breve preâmbulo sobre gourmetização e gastronomização, que é a aula da Tainá. Eu espero que vocês tenham conseguido ver. Se vocês já viram, me avisem, me digam aí o que vocês acharam, né, me deem um retorno. Se não, assistam, porque é imperdível. É muito legal. Pois bem, gente. Antes de mais nada, esta aula de hoje, eu costumo apelidá-la, né, de o circo da comida. Cadê? Tinha que falar, o circo da comida, aí aparece outra tela. Não foi. O circo da comida. A gente está com algum problema aqui. É de propósito, viu, Camila, essa foto da tela aí. É de propósito. Tudo que está aqui é de propósito, tá? É muito de propósito. Veja, essa é a aula que normalmente dá uma embrulhada no estômago, tá, gente? A gente vai falar algumas verdades. A gente vai falar sobre pornografia da comida, claro. A gente vai falar sobre o apocalipse zumbi. Vamos falar também sobre Havaianas. Mas antes é importante a gente ter esse preâmbulo só para entender que gastronomização é o nome que a gente usa, que a gente começa a conferir, principalmente nos estudos da alimentação. A gente começa a usar gastronomização para poder falar ou para se referir à comida que foi produzida ou reproduzida em restaurante. Sabe? Ela ganha um novo significado quando ela vai para a chamada cozinha profissional. Este é o processo de gastronomização, grosso modo. Ou seja, a gastronomização é um fenômeno que abarca, na verdade, uma elaboração dentro da própria cultura alimentar. Né? O processo da cultura alimentar ele prevê a gastronomização. Ou seja, não é um fenômeno ruim, né? Não é algo que vem, então, para macular a nossa cultura, mas como tudo, né, que acontece na nossa cultura, como Benjamin fala, eu gosto muito daquela fala do Benjamin que eu já trouxe para vocês, né? Você não tem como, né, trazer a cultura sem a barbárie, né? Então ela vem junto, né? Não podemos trazer cultura sem barbárie, pois a barbárie nos acompanha. No caso da gastronomização, o que aconteceu foi a gastronomização foi um fenômeno que elevou um certo sentido de sofisticação comercial à produção culinária, né? Então tirou ali ela do ambiente doméstico, desse ambiente da fazeção, que foi o ambiente em que ela sempre habitou, e ela ganha uma nova simbologia. Ela é envelopada, então, pelos artefatos que são simbólicos também, que são estéticos, aquilo tudo que a gente já discutiu, para poder, então, ganhar a mesa. Então, este é um processo de gastronomização. Se vocês lerem aí a tese da Tainá, podem dar uma lida no capítulo 2 e no capítulo 8, tá? Eu acho que eu esqueci de avisar isso para vocês. Esses são os dois capítulos que ela usa mais assim
na fala dela, tá? A partir da sua tese. Então, ela vai citar uma coisa que é muito importante, que é o toque de Midas. E o toque de Midas já é um fenômeno dentro da gastronomização. É a própria gastronomização, mas gerando um resíduo, né? Um retrogosto que a gente chama de gourmetização, que é a falsidade colocada dentro do processo de sofisticação da comida. A gastronomização seria essa reinterpretação simbólica e a gourmetização seria esse resíduo, então, que a gente teria, que seria da banalização dessa proposta, ou desse termo, dessa ideia. Então, Tainá vai observar isso de uma forma muito interessante ao comparar com o toque de Midas, né, com o deus grego, que tudo que tocava virava ouro. Então, a gente está na era do toque de Midas. O que temos aqui sublinhado é isso. Alex Atala, né, enfiando as mãos pela guerra do Pirarucu. É isso. É o toque de Midas. Sabe? É o famoso raio gourmetizador, interpretado de uma forma mais popular para o nosso benefício aqui. Então, o toque de Midas você vai ter chefes que só por serem os chefes, só por eles estarem trazendo aquela prerrogativa, ou aquela narrativa, ou aquela receita, só por isso aquilo já vale ouro. Então, uma coxinha é uma coxinha, mas uma coxinha do Alex Atala já vai valer muito mais por conta desse valor agregado tão bem usado, né, nessa metáfora da Tainá como essa transformação digna de um deus. É assim que os chefes começam a ser vistos, né, o profissional da cozinha começa a ser visto nos nossos imaginários. Então se tornou uma figura dentro do escopo do entretenimento, do espetáculo, como a gente citou na aula passada, né? A gente até falou um pouco sobre Lipovetsky ali, que traz essa história do hiperespetáculo, né? Então é isso, o hiperespetáculo é justamente esse espetáculo que a gente já perdeu o controle sobre ele. Tudo vira espetáculo, do mais simples ao mais sofisticado é espetáculo, do mais engraçado ao mais ofensivo é espetáculo. Então veja, tudo bem que a gente colocou no mesmo balaio aqui várias coisas que são meio ofensivas, mas se vocês repararem aqui nessas fotinhas, tem aqui as azeitoninhas do Ferran Adrià. Gente, participa do mesmo fenômeno. Tá? Eu não estou falando que é a mesma coisa. A gente não está discutindo se o gosto é melhor, sabe? Ou se a técnica utilizada reflete isso. Não é essa a questão. O que a gente está discutindo é o fenômeno. E este fenômeno é o que a gente pode chamar de circo da comida. Bem-vindos ao circo da comida. Food porn, food circus e a estetização da experiência gastronômica. Esta é a aula de hoje. Pois bem, se vocês leram, conseguiram ler? Camila e Maria Luísa. Só que, cadê a galera? Espero que estejam bem. Conseguiram ler? Camila conseguiu. Maria Luísa conseguiu dar uma lida no texto da Lisa Abend. Não tanto chocante, né? Não? O que vocês acharam? Pronto, mas Maria Luísa, eu acho que já deu para você ter uma ideia muito grande assim do que ela estava fazendo ali. É um texto bem jornalístico mesmo, né? Ela se coloca numa postura muito profissional, assim. Não é à toa que ela ganhou prêmio por conta disso, né? Ela ganhou o James Baird por conta desse texto. É um texto assim super referência, tá? Para os nossos anais jornalísticos, do jornalismo gastronômico de verdade, né? Ou seja, não é só falar que abriu esse restaurante, fechou esse restaurante. Ele é de que ano? Ele é de 2019, 18, 18. 18. Eu li pela primeira vez em 2019. Setembro de 2019, outubro de 2019. Era um texto um tanto fresco, né? Porque é de uma revista desses de jornalismo long form, né? De longo formato. Então, os textos de fato são feitos para não ter muito prazo de vencimento. Mas foi marcado, porque eu não sei o ano, né, que ela escreveu isso, porque foi marcado no ano em que ela estava acompanhando o Gagan Anand, né, que é essa figura, esse chefe de cozinha
super talentoso, super frenético também, né? Um camarada muito doido, indiano, que trabalhou para o Ferran Adrià, né? Ele fez de tudo para trabalhar com o Ferran Adrià, ele foi trabalhar com ele como estagiário, e aí ele começou a reproduzir muitas das ideias do Adrià na Ásia, né? Principalmente ali em Singapura. E, apesar de indiano, o restaurante dele de maior sucesso foi ali situado, localizado em Singapura, que é um grande polo assim, gastronômico. Pois bem, tudo isso faz parte do mesmo fenômeno, que é esse circo que foi armado. Então, a aula de hoje, gente, a gente vai ter dois propósitos. Se divertir, como sempre, né? A gente se diverte, porque eu vou trazer agora um pouco mais de referências pops para a gente poder refletir um pouco. Mas também vai servir para a gente poder baixar a bola dessa galera. Baixar a bola de tudo, gente. Sabe? Não ter mais aquela sensação de se sentir ameaçado por um chefe de cozinha. Eu me lembro quando eu comecei nessa história de gastronomia, jornalismo e gastronomia, eu, pela minha experiência com o jornalismo, né, eu estava, minha postura diante de um chefe de cozinha estava sendo a mesma postura que eu tinha diante de um artista, assim, entendeu? Sabe? Ou então de um político. Então tinha uma certa reverência, né, dentro dos contextos que eu cobria. Eu levei a mesma para o chefe de cozinha, né? E depois eu percebi que bobagem. Não só pela reverência ao chefe de cozinha, mas até pelos outros. Eu entendi assim, cara, é tudo gente, né? Então, que besteira, né? Mas o chefe de cozinha chegou a esse status de que o nome chefe, né, esse prenome, ele vai ser utilizado, então, que nem usamos o título de DR, né, doutor, para esse tanto de gente sem doutorado, né, mas que é médico e advogado. Então, vira doutor, não é isso? Então, do mesmo jeito, tem um doutor, tem um chefe. Então, o cara não pode cozinhar um ovo que já virou chefe. O cara não pode passar no exame da OAB que virou doutor. Entendeu? Pois é. Enfim, as medidas são essas da nossa sociedade. Bem, como sempre, eu gosto de fazer aquele nosso linha do tempo, né? Aquela contextualização no tempo e no espaço, como costumo chamar. E aqui a gente vai fazer por esse apelo, né, da fetichização, ou seja, da sedução midiática, principalmente aqui, né, especificamente dentro da mídia impressa. A mídia impressa representou uma evolução bem interessante, que foi, na verdade, o que balizou todo o nosso imaginário midiático, tá, gente? Importante dizer isso, porque à medida que as imagens começaram a chegar, elas começaram a chegar via papel, né? Depois que a gente teve a imagem em movimento, foi uma projeção, na verdade, dos mesmos artifícios ou estratégias, né, midiáticas que já se via acontecendo no impresso, né? Tanto em revistas, em jornais, como na própria literatura, com suas narrativas, né? Então, do mesmo jeito que hoje a gente até hoje se emociona ou ri, ou demonstra emoções lendo um livro, a gente também o faz assistindo um filme. Então, o que importa é menos a imagem e mais, de fato, essa narrativa, essa sedução, que a gente vai fazer dentro dessa chave. Bem, os primeiros livros de gastronomia, eles vão surgir na Baixa Idade Média, ou seja, no final da Idade Média, você tem os primeiros livros de gastronomia, que são livros que não são exatamente de gastronomia, tá, pessoal? Quando a gente fala desses primeiros livros, a gente está falando muito de uma literatura documental, digamos assim. A Baixa Idade Média ela foi marcada por isso, né? Era o início aí do processo de popularização da escrita, né? Da escrita em papel, principalmente. A gente não está falando ainda da prensa, né? A prensa vai chegar por ali, né? Um pouquinho depois, a prensa vai chegar para poder levar esse fenômeno à era da reprodutibilidade técnica de Benjamin, mas a Baixa Idade Média ela vai apresentar as primeiras narrativas que relatam, pelo menos, né, preparos, cozinhas, enfim, o ambiente doméstico, como a gente até falou na aula da cozinha doméstica. Mas aqui o que vale notar é que esses não eram livros de gastronomia per se, eram muito mais livros sobre a própria cultura, a própria dinâmica social, dinâmica domiciliar, né,
e que tinham, obviamente, passava pela comida, é inevitável. A gente começa a reconhecer uma literatura gastronômica propriamente dita a partir da Revolução Francesa. Toda nossa fala aqui nesse momento está sendo eurocentrada, por uma razão óbvia, que eu já falei uma vez para vocês, que é o fato da gente ter feito toda a nossa cultura embasada nessa relação e no apagamento das culturas orais que a gente tinha nesta terra, que depois fora rebatizada de Brasil com o domínio português. Então a gente não está pegando, não está abrangendo essa discussão para além disso por falta de conhecimento mesmo, né, por limitação intelectual da minha parte. Mas, enfim, estamos trabalhando para abrir, né, essa caixinha. Pois a Revolução Francesa ela traz consigo a literatura gastronômica. Qual literatura gastronômica? Aquela primeiro de modos de preparo. Então, parte do domínio europeu de um modo geral e as colonizações de um modo geral era a capacidade do europeu de centrar as narrativas em peças literárias. Né? Então, narrou-se muitas histórias no momento em que a prensa já estava evoluída o suficiente para poder dar conta de rodar ou de gerar essa literatura. Então, não é mais algo antigo como se fazia, né, do papiro, né? Enfim, você tinha uma facilidade muito maior de fazer circular e, obviamente, a Europa saiu na frente nessa guerra, nessa corrida. Então, a literatura gastronômica ela tem uma altíssima permeabilidade também, do mesmo jeito que teve o chefe de cozinha, o cozinheiro profissional da cozinha francês, no início aí do século XVIII, no início do século XIX, principalmente, até o século XX, você vai ter uma presença muito grande, né, do francês na literatura e também na produção gastronômica, ou seja, quando eu falo da gastronômica, não é da nossa cozinha do lar, mas sim da cozinha profissional de restaurante e principalmente, especialmente dos restaurantes tidos como importantes, mas importantes para quem? Para as classes mais altas, para a nobreza, né, para a corte, nosso império, para os burocratas depois, né, e pessoas que ganhavam dinheiro, que ganham dinheiro e até hoje está meio assim, né? Sabemos disso. Essa literatura gastronômica foi Brillat Savarin que trouxe, né, com uma fisiologia do gosto, foi o Carême que trouxe com, né, o seu livro de receitas, que foi o principal livro, assim, precursor, digamos assim, na letra, editado em livro, né, para nosso consumo, né, uso. E mais para frente, Escoffier vai vir também com o seu receituário enorme, enfim, uma enciclopédia, né, na verdade, de sabores. Carême era muito mais técnico, né, estava muito mais concentrado nos tipos de preparo, nos modos de fazer, na organização e tal. No século XIX, a gente começa a ter os primeiros livros de receita de fato, né, beneficiados aí pela alta reprodutibilidade técnica, então podia-se fazer livros de receita. E o curioso é que os livros de receita, fora esses grandes livros que se tornaram super referências, eles eram livros que serviam para uma literatura doméstica, um consumo doméstico, não profissional, como os de Carême e Escoffier faziam. Então você tinha principalmente autoras, então mulheres eram quem escreviam, né, as primeiras receitas. Você tem no Brasil esse livro que ninguém sabe quem é o autor, né, que é o Cozinheiro Nacional, considerado o primeiro livro gastronômico editado no Brasil, né, produzido nacionalmente. O Cozinheiro Nacional é um grande livro, que é um marco assim, da nosso repertório, precisamos conhecer, né, precisamos saber dele, mas ele é um livro também que a gente vai encontrar receitas. Então a receita se torna o principal meio de representação da comida dentro desse processo de mídia, ou de realização midiática. Ou seja, chegamos no século XX, uma produção literária super vasta e que abre um espaço para a produção periódica. Então, os jornais começam a absorver o discurso gastronômico, as revistas que começam a aparecer no mercado editorial passam a servir esse público, né, que estava a fim de receitas, principalmente, e você vai ter um avanço enorme, né, na segunda metade do século XX, principalmente ali na virada, né, dos anos 60 para os anos 70,
você vai ter um altíssimo consumo, né, já com a televisão, dessas personalidades da televisão escrevendo receitas. Então, esse fenômeno já começa ali atrás da sedução midiática. A produção literária começa a ser abastecida pela produção da indústria de entretenimento, da televisão, dessa chamada mídia sedutora. Né? Então, quem vão ser as autoras nesse âmbito? Né? Ofélia, Palmirinha, Ana Maria Braga e por aí vai. Depois entram os homens. Os homens, como a gente já conversou, eles vão entrar para surfar na onda, na crista do gourmet. Porque enquanto não tinha homem, enquanto era só mulher fazendo receita, tudo ali era para as donas de casa, não era isso? Programa de culinária. Aí quando chegou o homem, virou programa de gastronomia. Mesmo, né, com o deslize semântico. Sim. Tem isso. Ó, embora as receitas fossem domésticas, os pratos costumavam ser de ingredientes raros e caros. Caças, tartaruga, fazão, cervo, cogumelos, verduras de clima quente. O jantar da Babette, né, na festa de Babette. Esse imaginário ele vai sim nos permear, perfeito? Mas a literatura de fato francesa ela vai buscar refletir os anseios, né, os anelos da corte francesa. Né? Ou seja, vem tudo da nobreza para baixo. Então, de fato, eles não eram livros populares. Essa popularização acaba acontecendo regionalmente, né? Regionalisticamente, imagina. Aconteceriam regionalmente, como foi o caso do Brasil. No Brasil, o que aconteceu foi que essa produção literária não teve espaço, né, para ser criada. Você teve Manuel Querino, né, fazendo, de fato, assim, receitas que são com essa base mais histórica, né, tentando trazer uma reflexão, Câmara Cascudo, Gilberto Freire. Essa galera vai trazer desse ponto de vista mais da pesquisa, né? Que a França já fazia também, mas que ela se torna muito mais conhecida justamente pelo receituário super vasto, né? Como se você fosse encontrar de fato todos esses ingredientes raríssimos em qualquer lugar do mundo. E a Festa de Babette citada, espero que vocês todas tenham visto, porque é um filme muito incrível, assim, né? Eu acho ele sensacional, assim, é uma crônica muito bonita, também um conto, né? Muito bem escrito. Mas de fato ela reflete isso. Você tem uma mulher que teve sua vida, né, feita dentro de uma cozinha, sabe, de um hotel, né, super chique, né, antes da guerra, sabe? E ela servia as pessoas, né, as autoridades, etc. Então por isso que se esbanjava, vinhos caríssimos, não sei o quê. Então de fato tem essa relação. Mas o século XX está permeado dessa popularização da produção periódica, o que vai nos levar, aqui o que eu estava falando já, entre os anos 50 e 80, mais ou menos, você começa a ter as revistas femininas e os programas matinais. Por quê? É voltado para a dona de casa. Nos anos 80 e 90, veja, é o programa de auditório, a comida prop. Prop o adereço de cena, né? A comida como adereço de cena, ela começa a ser usada demais. Né? A comida começa a permear esses programas de auditório. Torta na cara, né? É uma das expressões que você tem, né? A banalização da comida. E aí, no programa de auditório, eu queria mostrar para vocês, inclusive, uma forma, né? Vamos parar aqui um pouquinho só para a gente já inserir nossa primeira referência audiovisual. Não sei se vocês já conheceram, né? Ou tiveram a oportunidade de assistir o show da Xuxa na Globo, né? Enfim, minha referência é essa. Mas tem umas coisas interessantes. Uma delas, que eu acho super curioso, é um problema que eu acho legal da gente discutir, é o café da manhã da Xuxa. Não sei se vocês lembram do café da manhã da Xuxa, ou vocês têm conhecimento desse café da manhã. Se não, vou mostrar para vocês aqui agora. O sonho de toda criança, isso. Então vão ser dois vídeos. Um que vai ser a música, né? O Xuxa Café, para a gente entender como que se dá essa armadilha da sedução midiática dentro da alimentação. A Xuxa faz esse papel de uma forma belíssima.
midiaticamente falando. E aí, minha gente? Olá, a mesa está prontinha e você pode escolher. Já começa a partir daí, né? A exclusão midiática. Veja, Brasil, 1991, gente. Você vai ter aí uma população que tem o acesso de televisão em tudo quanto é lugar. Pode não ter geladeira, mas tem TV em casa. E o acesso era basicamente da Globo, que era o canal que pegava melhor. Não sei se vocês lembram, né? Nesse momento, nessa época, não era qualquer antena que pegava todos os canais, né? E os sinais mudavam de acordo com a qualidade da própria empresa, né? Então a Globo tinha um bom sinal, sempre foi o melhor sinal que tinha. Então era o lugar que ficava ligado. E você tem a Xuxa falando para uma população que inclusive passava fome e volta a passar fome, né, nesses tempos absurdos que estamos vivendo nesse momento, depois de ter tido uma política de combate à fome que não foi suficiente para erradicá-la, né, mas que pelo menos, né, freou a miserabilidade brasileira. E você agora a gente tem o mapa da fome ganhando cada vez mais vulto. E nesse momento, no início dos anos 90, né, com a crise que já viria logo em seguida com o Collor, você teria um aprofundamento, né, disso. Você tem o Sarney também já trabalhando com aquele moeda inflacionária, né, de um jeito maluco. E nesse contexto você tem a Xuxa falando sobre o café da manhã, super variado, que você pode escolher, sendo que tinha mesa que dependia de cesta básica. Cesta básica não é escolha, né? Você tem aquilo. Água de coco, presunto, pão, leite, vitamina no copão. Então, assim, o signo da fartura, né, proclamado pela Xuxa, era algo muito importante, né, que permeava o imaginário e, como Camila colocou, o sonho de toda criança. A criança sonhava estar no show da Xuxa para poder comer o café da manhã. Para quem não sabe, a Xuxa começava o seu dia no programa matinal, dando um bom dia, não com essa música, mas com a outra também, né, Quem Quer Pão, né, essa música também foi usada, e servia um café da manhã para ela e algumas pessoas que ela elegia da plateia. E aí eu quero mostrar um vídeo para vocês, que consta inclusive a resposta da Xuxa acerca desse super influente momento da televisão brasileira, né, para a nossa cultura. Aí, ó, Super Xuxa contra o Baixo Astral. A Xuxa dá uma resposta, inclusive, muito boa, né, inclusive, né, para a pergunta do participante ali sobre o seu café da manhã, né, essa polêmica e tal. Não fosse o fato dela ser partícipe, né? Ela está participando justamente desse espetáculo que não tem o menor interesse em equalizar, equilibrar, ou gerar, ou chamar uma atenção pública, de fato, né, para a ausência do café da manhã na mesa do povo brasileiro. Se não fosse isso, seria uma fala realmente muito potente, né? Mas que ela acaba definhando justamente porque ela está aprisionada numa narrativa que tem como pré-requisito, né, como ponto de partida, ela tem como ponto de partida, de fato, o projeto do entretenimento e da mediatização, a partir desse signo da sedução, que é o que a gente está usando aqui neste momento. Então, gente, nos anos 90 e 80, os programas de auditório foram os programas que moldaram o imaginário do povo brasileiro. Nos anos 90 e anos 2000, e aí a gente está falando agora para uma classe média, que é a classe média burguesinha, né, ou pequena burguesa, mais empoderada, né, depois do Plano Real, né, e entrando também na era Lula, né, você vai ter a TV a cabo chegando nos diversos lares brasileiros. Começa a ser algo muito comum nas casas de classe média alta principalmente, e você tem, a partir daí, o uso do termo gastronomia. Não é mais programa de culinária, né? Você vai ter. Na TV a cabo, então, como ela é mais exclusiva, os programas são de gastronomia, de turismo gastronômico, são documentários. Então, ele ganha também uma outra linguagem, né, para poder tentar sofisticar esse alcance da comida para esse público que seria, né, pretensamente sofisticado. E a gente sabe que não, né, gente? Renda não significa cultura, muito menos civilidade, né? Então, o bolsonarismo está aí para explicar isso para a gente, né? Como
é verdade. E até a gente chegar no século XXI, em que os suportes e as linguagens se tornam hiperefêmeras. E aí a gente busca mais uma vez essa terminologia do Lipovetsky, que a gente já citou. Lipovetsky vai tratar essa sociedade do hiperespetáculo, do hiperconsumo, porque tudo é hiperefêmero. Ou seja, não existe mais o Fordismo. A gente está aqui num lugar que é o contrário do Fordismo, né? A gente ultrapassa os meios de produção em massa e a gente chega nos meios de produção super, ultra exclusivos, porque agora o lance, né, o bonito, o bacana, né, o estético, ele está justamente naquilo que é personalizável. Só eu tenho, tem meu nome. Então, você vai ter isso acontecendo em todas as esferas do consumo. Por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela faz essa linguagem, ela adere a isso, criando as suas latinhas com nomes. E o mais curioso é que ela cria latas com nomes, os nomes mais populares, né, para sair mais, para as pessoas terem uma busca e tudo mais. E depois, provocados pela multidão de memes e de brincadeiras em torno das latinhas, elas chegaram a criar uma linha, né, com nomes menos populares, quer dizer, que são, em alguma medida, populares, mas seriam julgados, né, como nomes de pessoas normalmente de condições menos privilegiadas, né, pessoas pobres e que teriam nomes, né, enfim, juntados, ou nomes que seriam de classes populares no julgamento da própria Coca-Cola, que tem como alvo justamente o uso dessas camadas sociais para poder enriquecer as de cima, como é a ordem mundial das coisas dentro do capitalismo. Então, os suportes às linguagens, elas começam a adaptar também para a hiperefemeridade. Vamos ver mais um exemplo do hiperefêmero? Deixa eu colocar aqui que fugiu aqui de mim. Acho que eu coloquei algum por cima. Vou poupar vocês da propagandinha no YouTube, porque meu YouTube é o gratuito, né? Então, toda a linguagem ela passa a ser hiperefêmera, como a dessa figura aqui, que vocês já devem ter visto, é Delson, sobrevivente. Vocês estão vindo, não? Baixando novamente. É Delson sobrevivente, é uma figura, né? É engraçado, eu acho engraçado, cara. Mas enfim, você vê que a linguagem ela vai mudar. Os vídeos de Edelson é um fenômeno, né, que veio midiático, né, novo. No TikTok, aqui eu estou usando o YouTube, mas é no TikTok que ele ganhou a maioria dos seguidores. E ele se tornou um fenômeno em dezembro do ano passado. Então não tem 6 meses ainda que esse camarada explodiu na internet e já tem aqui quase 200 mil inscritos no YouTube, né? Só esse vídeo tem mais de 500 mil de visualizações. E os vídeos dele normalmente tem 30 segundos a 1 minuto, né? Aquilo que cabe no TikTok. O TikTok ele vem para trazer a linguagem, ou representar a linguagem do hiperefêmero. O problema não está no suporte, não é no TikTok, mas é justamente nessa ressignificação da mídia. Você não aguenta, não consegue mais prestar atenção em nada por muito tempo. Então, a sociedade hipermediática, ela sofre desse sintoma. E por isso que você tem receitas como as do Taste-Made, por exemplo, que são aquelas receitas super rápidas, né? Você vai ter, então, várias linguagens batalhando nesse campo de guerra que é do hiperefêmero. Imagens que vão ser consumidas nesse momento e vão desaparecer. O maior exemplo disso são justamente os vídeos, né, do TikTok, do Instagram, né, nos stories que desaparecem. Você coloca o vídeo no story, em 24 horas ele não existe mais. A não ser que você guarde ele, né, dentro daquelas bolinhas lá. Então, isso é uma das linguagens que expressam muito do nosso arranjo social. A comida vai acompanhar isso. Gente. Perceba, ela sempre acompanha. Como tudo na nossa vida. E aí eu gosto de fazer um preâmbulo antes da gente chegar na nossa problemática para enfrentá-la, que é a diferença entre jornalismo e mídia. Eu sei que eu sou jornalista,
A gourmetização se caracteriza pela apropriação cultural, né, de pratos. Não só a gourmetização, tá? A gourmetização, obviamente, se caracteriza por isso, mas isso é um fenômeno que é cultural mesmo. Não é necessariamente só o gourmetizado que faz isso. A gente faz isso nas mínimas coisas, né? A gente está sendo apropriado a cada segundo. Eu acabei de escrever, logo antes da aula aqui, eu publiquei no meu blog uma nova crônicazinha curta, se vocês depois quiserem ver, sobre o pão de queijo, né? E aí eu coloquei, pão de queijo não é cheese bread, né? Ou bread cheese, sei lá. Porque não é pão, né? E existe uma argumentação falando que o pão de queijo, essa ideia de pão, o pão de queijo não é uma receita brasileira, né? Ela é uma adaptação das receitas de pão europeias, assim. O que é um absurdo de ser dito, porque, afinal de contas, o que muda é só o ingrediente principal, ou seja, a farinha. Não existe farinha, não existe polvilho, né? Amido. Você vai usar no pão de queijo, e é de mandioca, ou seja, é um elemento que o português nunca nem tinha visto antes. Sabe? O europeu desconhece, não sabe o manejo. Você já tem toda uma técnica e tecnologias para aquele tipo de produto muito antes de o nome ser pão, né? Então, pão, na verdade, ele é só uma mancha, né, da colonização dentro do nosso repertório, do nosso léxico, né? Mas o pão de queijo ele é autônomo, né? Uma receita autônoma brasileira. Então isso vai acontecer muito. Nos processos de apropriação, essa é uma guerra ideológica, que é uma guerra, como a gente falou até na aula 4, né? A gente fala sobre isso, que a guerra ideológica é uma guerra, uma luta pela apropriação etimológica. Então, do mesmo jeito que há a apropriação etimológica dos termos, você vai ter a apropriação das receitas, dos fazeres culturais, né? Então é por isso que se diz muito, né, que as pessoas fazem uma parada super equivocada. É o Uncle Roger, Camila. O Uncle Roger, na verdade, sim, o Uncle Roger é um caso legal também. Uncle Roger, caramba. O Uncle Roger, na verdade, é do Nigel, né? Um personagem do Nigel, que é um comediante malaio que é, enfim, que vive há muito tempo, há muitos anos na Inglaterra, e ele criou esse personagem, o Uncle Roger. Inclusive, ele faz um sotaque bem puxado, assim, bem carregado, bem, bem, né, caricato, né, do asiático. Mas eu acho bem interessante ele. Ele faz, na verdade, reviews, né, de receitas asiáticas feitas por chefes também asiáticos, inclusive, né? E essa do Jamie Oliver foi sensacional, né? Esse foi um dos primeiros, assim, que ele faz o review e ele fica chocado, né, com o Jamie Oliver fazendo tudo errado, né? Ele mete coisa que não era e tal. É porque o Jamie Oliver ele fez falando do egg fried rice, né? O mexido lá de ovo japonês, chinês, asiático, né, de modo geral, porque ele tem muitas expressões, né, na Malásia, Singapura, Indonésia, etc. E ele fez também um de lamen. Só que ele tem vários. Ele faz reviews que ele, por exemplo, do Gordon Ramsay, ele elogiou. Ele falou do Gordon Ramsay é perfeito. Porque o Gordon Ramsay fez a receita tumba, né? A receita indonésia, balinesa, né? Ele fez ela certinha. Peixe na folha de bananeira. O Uncle Roger ele pega no pé do Jamie Oliver, né? Porque o Jamie Oliver ele traduz muito essa ideia do colonizador que vai ensinar a fazer as coisas que são suas, entendeu? Para você mesmo. É muito louco isso. E claro que ele está se referindo a um outro público, mas ele se apropria daquilo como se fosse assim, como se ele soubesse fazer, sem contextualizar, né? E o que o Uncle Roger reivindica é justamente que ele deu os créditos, né? Egg fried rice é uma receita assim, normalmente leva isso e isso, tem que ser feito na wok e tal, mas eu vou fazer uma outra coisa aqui, entendeu? Então essa é uma disputa bem interessante que tem a partir daí. Mas é legal, eu vou ver se para as próximas turmas eu incluo o Uncle Roger como
Não tinha pensado nele, não, para colocar aqui. Pode entrar aqui nessa aula aqui, tá certinho. Então, bem lembrado mesmo, Camila, valeu. Eu queria colocar para você só uma divisão aqui entre jornalismo e mídia, porque a gente fala muito da sedução midiática, só que a gente generaliza a mídia. A gente já falou isso uma vez, entendendo que mídia é média, ou seja, meio. Então, tudo é meio, jornalismo, inclusive. Veja, ele participa da mídia, né? Mas o jornalismo, diferentemente do que a gente chama de mídia no modo mais geral, ele parte de um compromisso com a democracia. Ele exige polifonia, ou seja, diversas vozes contestando, argumentando dentro do mesma peça editorial. E ele envolve também responsabilização, ou seja, accountability, né? A responsabilização. O jornalismo ele é uma peça formal, né? Então, para o bem e para o mal. Muita gente fica acusando o jornalismo, agora tem essa coisa, né, de anti-imprensa, né, esse movimento muito louco, né? A gente está, acho, no momento mais bizarro da nossa história, uma coisa muito doida mesmo, que eu não consigo compreender. Porque o jornalismo, obviamente, ele é de fatos e, obviamente, ele tem, sim, suas preferências ideológicas, ele, obviamente, não é imparcial, né? Só que ele tem fundamentos, né? Então é bom a gente separar uma coisa da outra, porque o jornalismo parte de alguns fundamentos que são bem importantes e que geram responsabilização. Por isso, quando a gente fala em fake news, uma das formas de você ver que uma coisa não é fake é você dar uma olhada na data, por exemplo, do jornalismo. Ele precisa ter data. O jornalismo ele não pode, principalmente na internet, ele não pode publicar e despublicar, ele tem que justificar. Se ele vai tirar do ar, ele tem que falar por que tirou do ar, sabe? Provavelmente ele vai ter que mostrar aquele texto para, enfim, os anais jurídicos de quem quer que seja que esteja processando. Isso vai ter no jornal. Nessa nossa relação mais informal de mídia, que somos todos nós no Twitter, é tudo muito inconsequente, entendeu? Então, por isso que é importante a gente separar e entender a importância do jornalismo aí. Bem, eu acho que vocês fizeram o curso da escrita gastronômica, né? Aí aqui eu passo por uma coisa que a gente fala no curso de escrita gastronômica. Eu vou passar de uma forma mais rápida, mas aqui a gente coloca de uma forma diferente, tá? É porque é preciso também compreender essas dinâmicas de textos ou de formatos de escrita para a gente poder diferenciar as coisas. Isso serve para o Instagram, isso serve para o jornalismo, isso serve para tudo, onde você tem imagens e comunicações acontecendo. Diferenciar o que é reportagem crônica, ou seja, gêneros jornalísticos literários, né, que não são despidos ou desobrigados de opinião, como a gente falou, a reportagem se ocupando do fato, a crítica abrindo para a ficcionalização. Review, resenha, opinião, que são textos que partem de pessoas leigas normalmente, né? Ou que são espaços de fato abertos para a voz do povo, né? Para as pessoas poderem falar. Crítica gastronômica, ela é tão problemática quanto o debate sobre gastronomia e arte, como eu costumo falar. Porque ela é um gênero literário que foi catapultado pela imprensa para estabelecer juízo sobre obra de arte, principalmente. E depois estabelecer padrões de gosto. A Escola de Frankfurt foi justamente o movimento, né, a escola mesmo, né, que determinou muito, né, criou inclusive eu gosto muito, né, dos aprendizados da Escola de Frankfurt, mas criou-se ali um elitismo, né, absurdo. A Escola de Frankfurt foi quem entendeu essa ideia dos padrões, né, de gosto elevados ou abaixo e tal. Por exemplo, para citar o jazz, né, o jazz é a música erudita, clássica, como padrões de gosto elevado, e o blues, né, essa cancioneira popular, como algo de menor valor estético, né? Enfim, conclama uma metacrítica da crítica gastronômica. Eu acho que é importante termos. E o terceiro e o último, né, é publi. Publi virou essa hashtag que muita gente, principalmente dentro das redes sociais, tem usado para destacar o conteúdo que é publicitário. Por que isso é importante, gente? Porque quando você vê um vídeo no YouTube, aparece um anúncio falando que é um anúncio. Por que quando você está em algum lugar, fala que é um anúncio? Tem que falar. Porque se você gera um anúncio como conteúdo editorial, sabe, você está cometendo um crime, basicamente.
sabe? Você está falando ou recomendando um determinado produto sem deixar claro da onde você é, quem você é. Então, se uma empresa é dona de um produto e quer publicar esse produto, ela precisa fazê-lo dentro da forma de marketing, de publi, que a gente chama, que é para ficar claro para o consumidor final, que está consumindo conteúdo, tá? Para ficar claro que aquilo ali é uma propaganda. Então, foi o termo que foi usado ou foi cunhado agora nesses nossos tempos. Bem, e agora a gente entra no filé mignon da nossa conversa, que é essa segunda metade da aula, que é o que eu costumo chamar, no caso dessa aula de hoje, a culpa é das estrelas. Pois bem, aqui a gente enfrenta o texto da Lisa Abbott. E esse sujeito aqui, ó, eu fui pego roubando curry, é o Gagan Nan, né, um superchefe muito problemático, inclusive, estrelado, Michelin e tudo mais, e que é o camarada que a Lisa Abbott acompanha. Ela acompanha e ela joga o tanto que esse prêmio, The World 50 Best Restaurants, aqui no ano de 2019, com o Mauro Colagreco ganhando, né? Camilo, eu não sei muito babado dele, não. Eu sei que ele é muito doido, porque, assim, é muito doido, assim, de demitir gente, de decidir umas coisas muito loucas, entendeu? De se espetacularizar. Não tem nenhuma polêmica, assim, muito evidente que eu conheça dele, não. Mas é um camarada que abraçou, e por isso que a Elisa Abbott escolheu ele para relatar a partir dele, porque ele é um camarada que entrou na noia. Em pleno século XXI, ele entrou na noia dos prêmios e do ser o melhor do mundo. Então, ele se tornou um cara obstinado por isso, sabe? Enlouquecido. Então, ela expõe, né, nesse texto que a gente leu do Food Circus, né, que essas premiações elas são uma farra de relações públicas. É isso. São as relações públicas que estão ali trabalhando naquele lobby maluco para poder gerar interesse e gerar, enfim, uma narrativa que possa ser contemplada como o melhor do mundo. Porque não faz menor sentido o Mauro Colagreco ser o melhor do mundo, sabe? Do mesmo jeito que não fazia o René Redzepi. Do mesmo jeito que não faz sentido nenhum ninguém ser o melhor do mundo se você tem um júri que é composto por gente que não experimentou nenhum deles totalmente, entendeu? Então é uma confusão esse negócio. Você tem critérios que são tão objetivos quanto subjetivos, né? Uma metodologia muito complicada do 50 Best, principalmente. O Michelin, por outro lado, ele vai aos restaurantes mais de uma vez e tudo mais. O 50 Best não, o 50 Best são apostas. E a gente fica super emocionado quando viu agora, teve um camarada, né, de uma comunidade de São Paulo que foi alçado ao 50 Best, né, aqui do Brasil. Mas foi de São Paulo. Teve até uma matéria do Lorenzato na Veja São Paulo. Cara, todo mundo emocionado. Pô, o camarada da favela sendo reconhecida. Mas nem favela sendo reconhecida, cara. Isso aí é meia culpa, entendeu? Mal feita que o 50 Best faz. É assim que funciona. Quando a coisa começa a pegar, quando aquele modo de fazer deles, super exclusivista, machista, eurocentrado, começa esse castelinho a desmoronar, aí muda-se a narrativa. O que aconteceu com o 50 Best de uns tempos para cá? Primeiro, começaram a colocar restaurantes que não se comportariam, né, como restaurantes no sentido Michelin da coisa. Não precisa ter um salão com talheres, com não sei o quê, parará. Então você começa a contemplar alguns lugares de comida de rua. Obviamente você vai fazer uma pesquisa e vai achar uns lugares que são realmente muito bons, né? Os lugares são inquestionavelmente bons, como aconteceu com a senhorinha lá de Singapura, né, que faz o omelete de caranguejo. E que aquilo foi, na verdade, a pior coisa que aconteceu na vida dela, do Michelin. E no 50 Best, né? Então, ela ganha a estrela Michelin e aí, em vez do cliente normal dela, que ela sempre atendeu, aparece um monte de food embestado, desembestado, fazendo fila loucamente e exigindo que a comida dela seja essa comida no padrão Michelin, que foi anunciado. Então, se torna um espetáculo pelo espetáculo. E eles participam disso. A gente chega
no momento mais trágico, trágico mesmo, né? Com o Bernard Lozot. Bernard Lozot, esse cidadão que está aqui, ele é o camarada que, ao ouvir os rumores, né, um chefe francês, que ao ouvir os rumores de que seu restaurante 3 estrelas Michelin perderia uma das estrelas, ao menos, na próxima revista, ele não aguentou de ansiedade, de loucura, pegou a espingarda e se matou. Foi isso que aconteceu. Uma das histórias mais trágicas que a gente tem dentro dessa entretenimento gastronômico, né, motivado por esses prêmios. Então, o camarada vivia pela estrela Michelin e, quando aquilo estava sendo ameaçado, o seu reino cairia. Então, esse signo, né, da meritocracia midiática, essa busca pela mídia, é o que vai transformar, então, esses atores em verdadeiros personagens. Gaganin, ele se torna esse cara de superinteresse porque ele se nutre daquilo de uma forma muito explícita, né? Ele se baseia nessa projeção. Mesma coisa que foi que a Alex Atala fez, né? Lançando protagonismo para frutos e cogumelos Yanomami, sabe? Como se aquilo fosse novidade. A novidade na Paulista, né? Em Moema, São Paulo. Assim, na Faria Lima, né? Que o pessoal costuma brincar, sempre quando vai falar uma sacanagem. Enfim, ele é novidade ali, entendeu? O Brasil inteiro, cara, de verdade, profundo, aquilo ali é comida dia a dia, é arroz e feijão, entendeu? Então, assim, essa narrativa que é midiática, ela começa a gerar opressões também, entende? Ou seja, não só narrativas que tentam surfar nessa onda do turismo, da gastronomia, celebrando chefes, e sem eles as pessoas não saberiam onde comer, né? Basicamente é isso, porque todo mundo vai querer um guia. Se não for o Michelin, porque é muito caro para você, se não for o 50 Best, que ainda está caro para você, você vai no TripAdvisor. Então, assim, o caminho está sempre colocado aí, está sempre posto. A gente vai seguir um caminho para se basear na opinião de alguém ou de algumas pessoas, né, alguma coisa validada, para a gente poder ter a melhor experiência possível e tirar foto. É basicamente isso que a gente quer fazer. Por isso que a culpa é das estrelas. A gastronomia não tem culpa de nada, mas sim essa busca incessante pelo hiperespetáculo, que leva a esse fenômeno aqui muito doido, e você vê muito no MasterChef, por exemplo, né, que a vocação é transformada em competição. Usa-se a simbologia da paixão pela comida, da comida como afeto, da cozinha de vó, né, nessa hipermodernidade, que é o lugar onde a gente está discutindo isso, para poder ter uma experiência totalmente ficcionalizada. Então, hoje, você tem no MasterChef também, o mesmo uso que a Camila falou dos livros de receita, com servindo tartaruga, né, servindo umas coisas raras, o MasterChef vai desempenhar essa mesma função dentro desse aspecto midiático novo que é das novas mídias, né, dos suportes televisivos ainda, de streaming, enfim, dos memes e etc. e tal, que eles vão apresentar ao público. Por um lado, tem uma questão de educativa, você pode dizer assim, interessante, que você vai apresentar para o público alguns produtos que talvez as pessoas nunca tinham ouvido falar, né? E você vai fazer isso na TV aberta, né? Isso é muito legal. Mas, por outro lado, você trata aquelas coisas como sendo, né, super chiques, e que você tem que saber cozinhar, tem que saber fazer isso direito. E essas narrativas da competição, MasterChef sendo locus de compreensão disso, mas não precisa ser só ele, a Guerra dos Cupcakes, sei lá, qualquer um. Né? Até mesmo os mais comportadinhos, né? Que são competições lúdicas, né? De crianças e tal, elas também servem a esse propósito da vocação. Por que, então, afinal, você acha que as pessoas, quando chegam no MasterChef, são logo confrontadas por Ana Paula Padrão, falando: você aprendeu com a sua mãe isso? Você aprendeu com a sua avó? Você deve a ela isso? Sabe? Ah, porque eu sou médico, vou largar tudo para ser cozinheiro. Entendeu? Cara, se você é médico e largar tudo para ser cozinheiro, você não precisa de MasterChef para fazer isso. Até porque, se você está fazendo isso por causa do MasterChef, não é mais porque você tem uma vocação de fato de se tornar cozinheiro.
ou cozinheira. É porque você quer ganhar uma competição e espera que a partir daquilo que você entende que está acontecendo de gastronomia, você seja alguém. Teve no MasterChef um jovem, quando foi perguntado o que você quer aqui? Ele fala, eu quero ser 3 estrelas Michelin. A resposta dele foi essa. Para você ver que assim é uma pessoa que está totalmente imersa nessa ficcionalização da experiência, que não sabe um A do que é o mercado gastronômico de fato, e que não reconhece que ele só vai ser um 3 estrelas Michelin se por algum golpe de sorte, né, ele conseguir penetrar essa bolha de celebridade, que muitas vezes é involuntária, mas outras tantas vezes ela é voluntária. Você persegue, na verdade, o espetáculo. Eu já recebi na minha editora, quando eu tive, um jovem chefe que não tinha nem restaurante, na verdade ele fez cordon bleu, trabalhou como sous-chefe ou cozinheiro em um par de restaurantes por um par de meses, e chegou lá na minha editora e falou assim, então, estou aqui procurando vocês porque eu quero lançar meu livro de receita, de gastronomia. Eu falei assim, massa, qual é a sua experiência? Entendeu? Menino, vai lançar um livro de receita porque, enfim, ele entende, não a cozinha mais. Ele pensa no livro de receita porque está pensando na cozinha como um processo comunicacional. É a mesma coisa que move o pessoal no MasterChef. Não é nem um pouco diferente do que move a pessoa estar no Big Brother. Dito isso, espalha-se gastronomia, competição, hierarquia, soberba. Cozinha é partilha e afeto, mas também é hierarquização e soberba. Tá? A gente tem a parte midiática da coisa, mas a cozinha profissional ela também não ajuda a gente nem um pouco, né? Para a gente conseguir chegar nisso. A cozinha profissional vai repetir os mesmos problemas que a gente tem no mercado de trabalho profissional. Assédio sexual, assédio moral, né? Enfim, opressão mesmo da classe trabalhadora. Veja a Covid, né? Sabe? Gente falando assim, não, esse meu funcionário vai ter que trabalhar, nem que ele fique dormindo aqui. Ou seja, você manda agora onde seu funcionário dorme, cara? Sabe? Tem um outro nome para isso. Outro nome para isso. Teve essa normalização, né? Com o Gordon Ramsay ficou muito explícito, né? A normalização da humilhação, né? Do xingamento. O MasterChef Brasil, que começou muito assim, né? Ele precisou diminuir um pouco o nível de humilhação, né? Continuou rolando, né? Continua rolando até hoje. Mas precisou diminuir porque começou a pegar mal na TV e repercutir mal. Para você ver como que as narrativas se ajustam. Pois é. Bem, gente, cheguei até a começar a falar sobre a estetização do mundo, ao falar do Fordismo, mas é isso, a estetização do mundo, ela supera o Fordismo, tá? O Fordismo o que era, né? Ford, né, nessa era pré-industrial, industrial, ela vai criar produtos, né, que sejam produzidos em massa e as pessoas vão consumir exatamente o mesmo produto. Aquelas imagens dos carros da Ford, né, aqueles calhambeques pretos, todos iguais, e uma rua inteira, né, a Fifth Avenue de Nova York fica ali repleta de calhambeques pretos. Por quê? Porque era o Fordismo. Você tinha aquilo produzido em massa e as pessoas iam consumir daquele jeito. Só que ele foi superado. A escalabilidade ela precisava ou precisou ter personalidade. Não servia mais você fazer algo em escala para servir igualmente a todos, com o mesmo produto exatamente. Então aí começam as cores e tudo mais. A segunda era do design, chamados 30 gloriosos anos do design, que aconteceu no pós-guerra, que é esse projeto de design baseado no consumo da classe média, que vai acontecer a partir dos anos 50, 60 e até ali nos anos 80, ele foi marcado por essa mudança no comportamento de consumo da classe média. O que acontece nessa segunda era do design e por que ela é chamada assim? Ela é chamada assim porque o design se torna protagonista do consumo da classe média empoderada.
Empoderada porque ela veio, né, de uma recessão muito forte, né? E aqui a gente está falando das classes médias europeias e americanas, que vão influenciar sobremaneira as nossas classes médias na América Latina inteira, né? E ela vai ter uma perspectiva que é a do design antes da necessidade. Então você começa a criar necessidades que as pessoas não necessariamente têm. No tempo de guerra era muito difícil você ter isso, né? Porque no tempo de guerra você está buscando suprir suas necessidades essenciais. No caso do Brasil, que é uma guerra sem fim desde a sua invasão em 1500, você não tem um minuto de descanso, um minuto de paz, né, nesse momento, principalmente. Mas a classe média, ela busca consumir pelo consumo. O design era isso. Você não basta você ter uma cadeira, você quer ter aquela cadeira. Então, essa foi a ideia que inspirou Lipovetsky e Seroy, que escrevem essa estrutura que eu estou mostrando para vocês, tá? Que é o que eles chamam de o capitalismo artista. Ou seja, o que é o capitalismo artista e como que ele também se liga à gastronomia. O capitalismo artista, eles são as lógicas do mercado, ou seja, as lógicas econômicas, se casando com a lógica das artes, para criar mercados estéticos, como eles chamam. Ou seja, personalizar a experiência em escala industrial. Olha que louco. Usar estratégias estéticas para fins mercantis. Então é isso que o capitalismo artista é. Ele vai começar a gerar valor, como fazia na era da arte, mas agora ele vai fazer isso com tudo quanto é produto, independentemente de ser uma obra de arte ou não. Tá dando para acompanhar aí, pessoal? Quem são, portanto, esses atores, essas atrizes desse circo da comida? Somos nós, todos nós, você inclusive, eu inclusive. Todos nós participamos disso. Não existe um julgamento que a gente possa fazer que não carregue também a nossa culpa junto, porque a gente consome, porque a gente participa. E aí o problema não é também a gente participar ou a gente consumir, é a gente tentar compreender como a gente está fazendo isso, para onde que a gente está andando e como que a gente consegue, por algum discurso, por alguma atitude, né, mudar o rumo dessa nossa sociedade. Sim, comida de pensar a partir de agora, a partir desse último módulo que a gente vai começar na segunda-feira que vem, ele passa a ter uma perspectiva um pouco mais revolucionária, digamos assim, porque a gente quer mexer um pouco com nós mesmos, tá? Então a gente vai enfrentar temas difíceis, como por exemplo soberania alimentar, que é um deles, identidade, né? A gente vai enfrentar questões desse gênero. Joia? Quem participa dessa história? Na cozinha, cozinheiros, agricultores, restauranteiros, né? Estão no centro do picadeiro, mas por volta do picadeiro temos as relações públicas, os projetos de poder, gente. Por que o Alex Atala começou o projeto Comida como Cultura? Ah, porque ele reconhece a cultura alimentar, tem um papel central na vida das pessoas? Não, porque ele queria se beneficiar do mecenato, ou seja, da lei de incentivo fiscal, especificamente da lei Rouanet, para projetos particulares. Era isso que ele queria. Veja, eu sou super favorável do uso do mecenato, de incentivos, né, culturais para a gastronomia, para fortalecer a cultura alimentar do nosso povo. Mas isso é diferente de um chefe encampar uma luta e uma abertura que é política para negociar, né, usando o seu poder, a sua participação no discurso público, né, para poder gerar benefícios para si próprio, né, e não um movimento de classe. Por isso que é importante a gente pensar em movimento de classe. Tá? Se eu estiver soando muito marxista, é porque eu estou. Tem várias críticas, tá, a Marx e as propostas, que são críticas, na verdade, bem tranquilas, né, porque, afinal de contas, ele escreveu muito sobre o capital há muito tempo, entendeu? Muita coisa mudou de lá para cá. Só que, infelizmente, estruturalmente, meio que nada mudou. É por isso que a gente invoca essa conversa para a nossa
nossa história aqui. Por quê? Porque o poder vai participar desse circo também. Ele vai dar as cartas, ele vai gerir. O trabalhador, o cozinheiro que está ali, ó, eles estão ali no centro picadeiro, mas eles não estão escrevendo o espetáculo. Temos aqui, ó, Bárbara Eliodora, grande Bárbara, saudosa, nos deixou, crítica teatral, né, incrível, que também faz parte do circo do entretenimento, né? O crítico, ele tem essa figura que vai participar também disso, de poder dar a legitimação dos processos, né? Isso também está composto. As mídias, no mundo digital, a ideia de influenciadores, influenciadoras, remodelou o conceito de autoridade e validação das coisas, gente. É a famosa lei do amigo confiável de Mark Zuckerberg. Pois é, o criador do Facebook teve essa sacada que foi genial. É genial nesse sentido, né? Maquiavélico da parte dele. Assim, você pode usar para o bem ou para o mal, ele resolveu muito facilmente para que ele for usar isso. Mas a ideia do amigo confiável é muito interessante para esses tempos novos. Por quê? Porque o amigo confiável ele passa a ter uma importância dentro da sua decisão muito maior do que os lugares tradicionais de legitimação. Então, o crítico pode ter o seu poder ainda, pode ter a sua influência, mas ele não tem tamanha influência como a do amigo confiável. O que é isso? O amigo confiável foi esse entendimento que o pessoal do Facebook teve de que as pessoas vão confiar muito mais na sua indicação do que de um profissional. Por quê? Porque você está próximo a elas. Só que como é que deve ser isso? Da seguinte forma. Vocês que estão aqui assistindo, participando dessa aula, vocês provavelmente são referências para seu ciclo de amizades ou familiares, etc., de gastronomia. Porque cozinham, porque falam sobre, porque atendem a cursos, né? Porque, enfim, já o fizeram também. Não é isso? Vocês vão ser. Então a pessoa não vai querer olhar na internet para saber qual é o melhor X. Vai perguntar para você. A mesma coisa que você vai fazer para o seu amigo que gosta de carro, né? Quando você vai trocar de carro, aí você vai perguntar para ele. A mesma coisa você vai perguntar para aquele seu amigo que é super, que é arquiteto, né? Para perguntar sobre questões de como fazer uma reforma, não sei o quê. Então você vai recorrer a esses amigos confiáveis a partir dos talentos, né? Das vocações que eles carregam consigo. A gente não mudou a tela. Pessoal, tendo dúvidas, questões, pode chamar, pode abrir o microfone. Camila, não se sinta, né, constrangida de forma alguma de achar que está perguntando demais. Entendeu? O que não vale é perguntar de menos, como eu já falei. E aí a gente tem um primeiro espaço. Aguenta. Acho que aguenta. Tá todo mundo aguentando, cara. Tá massa. Olha só. A gente tem aqui, então, dois lados, né? Duas faces da percepção gastronômica a partir já. Aí, ó. Tá vendo? Camilo, eu já te falei, cara. São colocações muito bem-vindas, muito pontuais. Muitas vezes, né, me ajuda aqui demais a fechar um raciocínio. Valeu pela participação. É isso mesmo, a ideia é essa, a gente poder construir junto isso aqui. Tá? Nossa ideia dentro da Escola de Humanas é sempre de uma educação, obviamente, transdisciplinar, que é a nossa pegada, mas que evoca uma participação horizontal, então uma relação horizontal, não é uma relação desigual, né? Então não temos aqui nenhum detentor da verdade. A gente tem aqui uma conversa, né? E a gente pode, a partir dela, questionar várias coisas. Teve coisas que eu mudei no Comida de Pensar a partir das provocações de vocês, tá? Saibam disso. E coisas, assim, importantes. Na próxima aula, o final da minha próxima aula, ela foi uma composição de dois alunos do Comida de Pensar, da primeira turma. Ainda bem que foi na primeira turma, né? Porque me abriu os olhos. Quando eu trouxe uma questão sobre utopia e tudo mais, e fui confrontado, assim, e foi bem legal, assim, e eu mudei esse final e acrescentei isso que a gente tinha construído ali juntos, dando os devidos créditos. Pois bem, dentro dessa proposta gastronômica, a gente se depara com dois conceitos que são importantes da gente começar a entender para a gente poder dar conta da complexidade da história. O troço é complicado.
o que é erótico e o que é pornográfico dentro da gastronomia. Veja, parto aqui primeiro de Susan Sontag, que escreveu Contra a Interpretação, né? Livraço, e ela escreve para o público de arte, ela escreve sobre arte, o objeto dela de estudo é esse. E aqui eu vou fazer uma adaptação para a gastronomia, porque afinal de contas o que ela fala serve para tudo no nosso mundo. A arte erótica, gente, deixa ou pode ser erótica na medida em que clame por Eros, ou seja, que invoque o deus, né, do erotismo. Ou seja, ele busca, dentro do escopo do erótico, a imaginação, sabe? O jogo de palavras. Ele busca essa sedução, esse jogo sedutor, que no nosso entendimento popular, inclusive, ele é muito saudável. No entendimento de Susan Sontag, ela entende que o erotismo, né, então o olhar erótico, nos permite apreciar uma obra de arte de um modo muito mais interessante, né, do que o modo hermenêutico clássico, né, de descrição e de justificação, justificativa daquilo que a gente está vendo. Então a gente invoca aqui, como a gente já falou na primeira aula, rapidamente, esse princípio da Sontag para poder falar sobre o erótico. O erótico, então, ele vai significar muito mais esse processo imaginativo da comida e que participa, de fato, do jogo de sensações. E é isso que é comida, são sensações. Ela se abre para esse jogo, para essa brincadeira, para a surpresa, né, para a malícia, né, de alguma forma, e vai participar também dessa descoberta. Então, quando você junta a comida, quando você junta os ingredientes, aquilo ali vai provocar algum tipo de descoberta para ti. A ideia do erótico é que isso aconteça num plano que é de fato erótico, que é um plano que deixa algumas coisas sem ser ditas, sabe, sem serem mostradas. Já o pornográfico, por outro lado, a gente sabe muito como é que é, tem uma definição que eu acho curiosa, né, que é usando o próprio termo, né, pornográfico, que é por colocar, né, no gráfico. Ou seja, deixar uma coisa super gráfica. Entendeu? Ou seja, o pornográfico, ele quer lembrar essa ideia de ser explícito, de não gerar muita conversa, não ter muito atalho para você chegar nele. Então ele tem essa ideia de repetição, ele busca, na verdade, a extrema banalização de alguma coisa, né? E ele, como consequência, ele destrói, né, as capacidades imaginativas que vêm, né, com aquilo que estava escondido. Por isso que a gente vai chamar essas comidas esquisitíssimas, ou esse fenômeno que a gente tem visto no Instagram, de comida pornográfica, food porn. É por causa disso. Porque o pornográfico, ele não deixa espaço para mais nada. E aí a gente chega na gourmetização, que a gourmetização, ela é justamente esse lugar onde o pornográfico acontece. Só que se tornou uma tarefa muito difícil separar o que seria erótico do pornográfico dentro dessa proposta, dessa prerrogativa que a gente está usando aqui, né, do erotismo e do pornográfico. Por quê? Porque se a gente vai de uma forma um pouco mais tola, ingênua, a gente vai cair nessa sinuca de bico, entendendo que a boa mesa ela é erótica porque ela é escondida, tem 4 paredes, sabe? Os pratos eles chegam debaixo de cloths. Não sei o nome disso em português, que a gente não usa, né? Tampona. A tampona, você abre e aí, voilá. Não é isso? Então a boa mesa, essa mesa francesa clássica, ela foi criada com o propósito de ser erótico, de poder guardar um mistério. Então ela traz isso. Por outro lado, ela também carrega consigo, né, um senso de higienismo, de ordenação, de etiqueta, que também pode ser problematizado. Mas para esse entendimento, essa ideia da boa mesa é que ela nunca vá para o explícito, que ela permaneça no erótico, que ela gire ali, porque ela não quer se banalizar. Muito embora a gente possa reconhecer depois que se banaliza. O que acontece com a gourmetização
é que ela não consegue mais se aguentar para se expressar de outras formas. Isso vai acontecer também nesse restaurante clássico francês, tá? Obviamente. Mas o gourmet ele ganha um aspecto ou uma dimensão que é popular. Popularizou-se a noção de gourmet como um todo. O gourmet agora tem tudo, ele não é mais sinônimo de sofisticação. Ele é sinônimo agora de uma necessidade de se mostrar sofisticado, de gerar uma aderência popular e gerar, obviamente, uma banalização simbólica. É o que aconteceu no Chopin, lanchonete, pizzaria, gourmet. Lanchonete, pizzaria, gourmet. E a foto de um hambúrguer, que é o elemento que tem sido usado hoje dentro da comida pornográfica. O hambúrguer, as hamburguerias, né, se tornaram símbolos dessa pornografia, né, da gourmetização. Então, a ideia de brigadeiro gourmet é essa ideia de você gerar um senso de sofisticação. O granulado é muito pobre. A gente precisa, então, colocar uns quadradinhos, não uns pentágonos. E vira uma margem tênue, que seria gourmet e porn, claro. Está tudo misturado aí. Está tudo misturado. O restaurante chiquérrimo serve uma mistureba tão doida de ingredientes que fica quase equivalente à pizza com borda de cachorro-quente. Obviamente. Você tem, inclusive, restaurantões, Camila deve conhecer o Bloco C, que vai servir churros de leite ninho na sobremesa, gente. E vai cobrar 40, 50 pau por causa disso. Desses dois canudos. Entendeu? Que você pagaria 7 conto no churros do tio, que é a barra que fica do lado de fora do La Salle. E não vem com esse papo de que, porque tem funcionário para pagar, mesa cara, toalha cara. A escolha foi dele. Entendeu? O do tio é muito mais gostoso. O do tio é muito mais gostoso. Churros do tio. Boa dica. Meu filho comeu pela primeira vez na vida churros do tio nesse mês. Eu apresentei a ele. Eu peguei um e levei para ele, né? Comprei assim para a viagem. Né? Porque não estamos comendo fora. Então, peguei. Cara, o moleque, quando mordeu aquilo, falou assim: papai, essa é a minha comida favorita de todos os tempos. Falei, putz, estraguei o moleque. Só que ele tá numa onda de falar isso o tempo todo, entendeu? Ontem, por exemplo, ele pediu para comer sushi, sabe? E assim, né? Sushi é complicado, né? Que é caro pra cacete. Mas eu comprei uns ossomaquezinhos, né? Uma bandejinha no mercadinho. E trouxe para ele. E falou, papai, sushi é a melhor comida do mundo. E aí hoje a gente tava comendo ali uma carne de sol com macaxeira. Né? Fritinha assim. Tava uma delícia, inclusive. O papai, melhor combinação que existe é carne de sol e mandioca cozida. Ele não é bom de garfo, infelizmente. Ele tem essas coisas, né? Ele gosta, quando ele gosta, ele gosta. Mas tá meio ruim de garfo, menino. Viu? Tá meio ruim de garfo. Mas tô ajudando ele. Tem que optar por ficar tranquilo nessas horas, né? Porque eu tendo a ficar muito assim, como você não gosta disso? Uma delícia. Entendeu? Mas enfim, a gente vai seguindo. A gourmetização, para mim, ela chega num processo que leva um outro resíduo de significação dentro dessa gastronomização toda, dentro desse circo, que para mim é o mais interessante da gente discutir, que é a zumbificação. E é por isso que a gente está falando em apocalipses zumbis. Vamos assistir? Prometo que vocês não vão ficar com medo, tá, gente? Quem não curte filme de terror não tem problema. A gente vai exibir um trecho do Despertar dos Mortos, filme de 1985 do grande mestre Romero, Jorge A. Romero. Ele fez esse filme. A gente vai discutir ele depois. Mas enfim, as cenas que eu estou colocando aqui são cenas de zumbi, mas eles são um tanto caricatos e aí dá para a gente ficar tranquilo. Eu acho que é 85, eu falei, né? Eu acho que é 75. Não, 85. Tá. A gente descobre daqui a pouco. Não sei se vocês já conheciam esse filme. Conheciam? Despertar dos Mortos, de 1978. 78.
Morria de medo. Mas visto agora, né, a trilha sonora ajuda, né? Pois é, porque a gente é de uma época, hein, Camila, que assistia filmes assim na sessão da tarde, não é isso? De dia. Né? Ou seja, não tinha nenhum critério, tá, de classificação indicativa nem nada. Coisas dos anos 80 e 90, né? Era muito assim. Criança, tudo, via Poltergeist, tranquilo. Entendeu? Exorcista passava depois do almoço, sabe? É uma coisa, uma vida muito doida. Gente, O Despertar dos Mortos, de Jorge Romero, é uma obra que, como vocês podem ver, do que ela está falando, gente? Que lugar é esse em que eles estavam, esses zumbis? Um shopping center. O shopping center ele se torna um lugar, um locus, né, para essa crítica social que o Romero vai trazer a partir da figura do zumbi, né, dessa zumbificação do consumo, né? Então, você tem zumbis perambulando por um shopping. Eles sobem dessas escadas, eles passam, né? Isso aí para mim é uma representação muito linda de uma dos elementos, né, que eu mais desprezo, né, dentro do nosso mundo gastronômico, que é a praça de alimentação. A praça de alimentação de shopping, gente, ela para mim, aí ó, pronto, a Camila já veio também com o pé na porta, ó, é o não lugar, é o não lugar a praça de alimentação. E o não lugar só pode servir uma não comida. Boa, boa essa. Por que praças de alimentação concentram franquias? Gente, franquias se tornam, na verdade, esse grande objeto de desejo do mercado empreendedor. Se você assiste um episódio do Shark Tank, vai estar lá todo mundo muito doido para saber como que pode fazer uma escala daquele negócio para criar loja no Brasil inteiro, sabe? Então, essa proposta de franquia é aquela proposta de você fazer uma replicar mesmo os ambientes, né? Achatar a personalidade, né? Generalizar a comida para que ela possa ser de rápido, fácil consumo irracional. Uma praça de alimentação, se eu mostro para vocês essa imagem aqui da praça de alimentação, ó, vocês estão vendo, eu acho muito difícil vocês conseguirem acertar de que lugar que é. Até porque eu mesmo não sei. Eu acho que quem fez essa foto não saberia dizer. Porque é tudo a mesma coisa. A rede do Mini Calzone, do Subway, McDonald's, só as porcariadas, eles vão se juntando, vão se aglomerando e vão traduzindo o espírito da praça de alimentação nessa zumbificação, zumbizização da gastronomia, em que você não come mais pensando na comida. Não existe mais esse tipo de consumo racional. A praça de alimentação ela quer tolher o espírito da gastronomia. É isso que ela quer. Ela quer transformar a gastronomia em commodities das quais você não se importa com elas. Entendeu? Já transformou em commodity, né, a partir da plantação, né, a gente já tem essa cicatriz, né, na nossa sociedade. Mas a praça de alimentação ela traz isso para a comida direta para a população. O supermercado vai fazer algo também semelhante, em que ele vai determinar quais são os produtos que vão entrar. E tudo isso participa parte, né, de um lobby, tudo comercial, com propósitos muito claros. Esse é o apocalipse zumbi da gastronomia, né? Um mundo cheio de praças de alimentação. Sim, tem a alienação alimentar por fruto, né, dos modos de trabalho. Novos hábitos alimentares, revés e possibilidades. Legal. Compartilhe conosco a compreensão do tempo e formação de novos hábitos alimentares. Legal, bom demais. A gente vai falar sobre trabalho em alguma das próximas aulas. Pronto, vou dar uma lida para, quem sabe, né, integrar ali o material que eu já tenho também. Que a gente vai falar sobre relações de trabalho, que também é uma outra conversa muito bacana que a gente pode ter. Deixa eu abrir aqui o link, senão depois esse negócio some. Gente, o que a gente tem como resultado desse processo de franquias, esse processo mercadológico da comida,
dentro desses ambientes gastronomizados, que são, na verdade, gourmetizados, e que depois são zumbificados, é esse falso engajamento capitalista. Veja, o que é um falso engajamento capitalista? É que, revestido da ideia de novidade, embalado numa ideia, numa proposta de experiência estética, usando termos como conceitual, autoral, né, de ser a única coisa daquele negócio, a partir daí, ele gera um novo valor a um produto antigo. Então, ele está toda vez remodelando alguma coisa que já existe para que você consuma não mais pelo que você estaria consumindo, de fato, no final, que é a comida, mas pela ideia que está por trás. Essa ideia de que você precisa servir as pessoas ou seduzi-las a partir de conceitos. Isso se tornou uma máxima. Daí o exemplo, por exemplo, do açaí. Concept Store. Já ouviram falar nessa rede? É uma rede. Concept Store. Aí tem 15 na mesma cidade. Entende? Mas vocês têm 15 lojas conceitos de açaí. Entendeu? Então, assim, é uma contradição, né, que começa a ser criada também em torno disso. Então, é um açaí como qualquer outro desses açaís que são, né, pasteurizados, depois misturados com xarope de guaraná e banana. Assim. Mas ele tem um novo conceito. Ele é um conceito. É diferente. E aí ele sequestra vários termos. Do puro. Açaí puro. Então você vai ter essa ideia de pureza sendo usada também como conceito, independentemente do que ele está usando lá dentro desse açaí. O Porcão, não sei se vocês estão familiarizadas com essa rede, o Porcão foi uma rede de muito sucesso, né? A principal rede de churrascarias brasileiras, né? Em determinado momento, ali nos anos 90, né? Se tornou um lugar que as pessoas iam para o Rio de Janeiro, tinham que visitar o Porcão. E aí o Porcão abre em Brasília, abre também em São Paulo, vai abrindo em outras capitais, e ele vai à falência de uma forma retumbante, né? O Porcão, em Brasília, ele chegou a ter uma dívida de milhões, tá? Uma dívida milionária, e precisou fechar por causa disso. O que diz muito mais sobre a nossa sociedade, né? Como é que alguém tem uma dívida milionária? Assim, se eu tiver uma dívida centenária, né, com a Receita Federal, por exemplo, eu ia estar preso, entendeu? Mas você pode ter uma dívida milionária e estar aí de boa, abrindo outros negócios. Isso é parte da contradição enorme que a gente vive. E aí o Porcão, depois dessa queda retumbante, ele tenta se reerguer criando essa boutique, que é um termo que é super inapropriado para você se referir a um pedaço de carne, gente. Ou seja, é um termo justamente exclusivista, né, das lojas de luxo, de bijuteria, enfim, como que a gente pode dizer? De joias, né? Enfim, boutiques, são boutiques. E a ideia de boutique começa a ser usada para tudo. Aí você tem tudo boutique hoje, entendeu? Eu gosto muito de tocar guitarra, né? E agora tem um negócio dos pedais de guitarra, são pedais boutique. Já vem de um tempo também isso. Né? Pedais de boutique. Ah, é boutique porque é exclusivo. O Porcão virou boutique. Vem de um boi, boutique. E aí foi a narrativa encontrada justamente para participar desse resíduo, dessa banalização do fenômeno gastronômico que a gente vê acontecendo e retroalimentando de outros. E aí, gente, a gente chega nesse momento mais assustador aqui que temos, dessa jovem sul-coreana. Exato. O Poço, né? O Poço tem umas metáforas interessantes mesmo sobre isso. Né? Tá na Netflix. O tosco, o sujo, o nojento, né? Fica para quem está lá embaixo. E para quem está em cima, vai receber as primícias, né? Você tem o acesso exclusivista. O pornográfico, ele vai aparecer aqui sob o signo da tendência. Isso é uma coisa que vai acontecer demais. Quem é que determina tendências? Primeiro, as tendências. Eu vou dar uma pausa nesse compartilhamento para vocês não precisarem ver essa mocinha devorando esses pedaços de polvo de uma forma tão. Parou aí?
Opa. Bem, essa moça, ela participa de um fenômeno chamado mukbang, né? Ela foi talvez a precursora desse fenômeno, que é de comer um excessivo número de quantidade de comidas de todos os tipos diante de uma câmera. Só isso. Ela come, 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 as pessoas ficam vendo. E curtem, compartilham e imitam. O pior de tudo foi isso. Então criou uma tendência de uma forma espontânea. É uma mídia no sentido amplo, que muda as relações mútuas e estruturas sociais a partir de alguma coisa que rompe a bolha, né, da qual você estava acostumada. Então, ela se beneficia por um suporte, que é o TikTok, que vai permitir que os vídeos exijam, né, uma linguagem cada vez mais rápida, chocante, que engaje em poucos segundos. E uma pessoa comendo esses bichos de uma forma tão explícita e tão direta vai lembrar muito a ideia de webcam pornográfica mesmo, mercado pornográfico sexual, né? Em que você tem pessoas, né, enfim, fazendo relações sexuais, ou então de todos os gêneros e tal, na frente de uma câmera, uma webcam, ou seja, da sua câmera pessoal íntima. E essa mesma linguagem é cooptada agora pelo mundo da gastronomia para fazer a mesma coisa. Então é igualmente o mesmo fenômeno pornográfico, você lançar explicitamente essa imagem. Essa moça ela foi banida depois na China, principalmente, porque ela passou a comer animais vivos, né, dentro desse episódio dela. E ela começou aí, ó, não foi um camarão no Noma, hein, Camila? Precisou ser o camarão do Noma. Ela comia uma lula viva, um bicho vivo, assim, que ia comendo. Entendeu? O negócio é também a quantidade, né? Aí lembra muito os documentários ou competições de comida, né, americanas. Os americanos adoram fazer isso. Programas como Man vs. Food. Então agora no YouTube tem um monte de gente fazendo desafio de comida, quem come isso, quem come não sei quantos. Né? Os desafios de comida eles vão entrar também nessa esfera, desse tipo de tendência, ou dessa linguagem de comportamento, que na verdade vai transformar a comida num objeto não mais de alimentação, né? Só que um objeto de fato de pornografia. A bizarrice aumenta, bem sacado, que nem na pornografia, que à medida que, né, a pornografia evolui, né, nesse sentido de se popularizar e de ter acesso, a bizarrice, a fetichização começa a aparecer, né, a galope. Isso vai acontecer conosco. Mas veja, não precisamos chegar só lá no mukbang, né, que é essa linguagem, não. Na própria ideia de gourmetização, tem esse falseamento da invenção. Sabe? As receitas são fetichizadas para ocupar um lugar de absolutização nesse imaginário, ditado pela conveniência de uma suposta invenção. Ou seja, ao mesmo tempo que o sofistica, empobrece e aprisiona. Os menus de restaurante, eles são um grande exemplo para esse movimento do falseamento da invenção, de que se pega essa absolutização do imaginário e que o restaurante está preso. Então ele precisa servir isso que vocês estão vendo na foto, na imagem, o petit gâteau. O petit gâteau ele passa a participar dos menus de restaurante, principalmente nas capitais, porque ele se torna justamente essa imagem relacionada pelo público, cliente, para o processo de gourmetização, ou seja, daquilo que ele espera de um restaurante que seja de alta cozinha. Só que isso vai ser usado por todo mundo. O Girafas vai ter petit gâteau também, sabe? E não é que ele não possa ter, mas é porque ele vai buscar cooptar essa linguagem, considerando a sua popularidade e também o seu signo de sofisticação, para agregar interesse ao seu menu. Então, isso vai acontecer com vários outros tipos de alimentos. Né? O filé mignon com risoto, que se tornou um must-have em restaurantes de qualquer gênero. Restaurante francês, filé mignon com risoto. Restaurante Outback, filé mignon com risoto. Enfim, tudo vai ter esse troço. Restaurante brasileiro, filé mignon com risoto. Então, você vai ter esse tipo de expressão aparecendo também nos menus de restaurante. Isso tudo, gente, está debaixo de um guarda-chuva que é tecnológico.
que é o chamado da lei da obsolescência. Você já deve ter ouvido falar na lei da obsolescência, que é, na verdade, esse entendimento, né, de que as coisas precisam ser criadas já para serem obsoletos e para gerar, então, necessidade de consumo. Isso vai acontecer, obviamente, né, com a indústria automobilística, tem nem dúvida, né, a indústria automobilística lança no ano o carro do ano que vem, ou seja, ela lança um carro já obsoleto, né, porque no ano que vem ele vai ter que lançar o do ano seguinte. Então, para se prevenir da obsolescência, ele cria uma bola de neve de obsolescência muito grande. Porque a ideia de você vender o carro do ano que vem, nesse ano agora, é para você poder comprar esse ano e no ano que vem ele continuar sendo do ano em que você está rodando nele. Só que não dá tempo mais, né? Você agora muda a cada 6 meses o design do carro, então o tipo de carro. Enfim. A indústria automobilística vai depender muito disso, né? De criar carros que vão quebrar em pouco tempo, ou que vão se desgastar em pouco tempo, ou que vão ser velhos em pouco tempo. Então a ideia da obsolescência não é só uma questão de qualidade, tá? É você jogar um carro no mercado e o camarada dali 2 anos descobrir que já tem um modelo daquele carro que ele tem ainda mais novo. E o seu carro já é velho, já tem cara de velho. Essa é a ideia. E vai te forçar a comprar outro carro se você quiser manter o mesmo padrão. Mesma coisa com os celulares, né, que a gente carrega no bolso. Eles foram feitos para você espatifar a tela. Por que a Nokia perdeu a briga para todo mundo? Porque o celular da Nokia não quebrava. E você não pode ter um celular que não quebra. O celular tem que quebrar para a gente poder criar obsolescência, de alguma forma. Né? O espaço interno também ele é super frágil, justamente por causa disso. Você vai ter que gastar muito. Então, a gente começa a perceber esse tipo de comportamento à medida que a gente observa essas tendências. Uma das tendências grandes, né, que a gente tem para usar como exemplo é justamente o sistema de franquia de comida, de quiosque principalmente. O sistema de franquia de quiosque, eu não sei se vocês sabem, mas normalmente são criados por empresários que não são do ramo da alimentação. Não diretamente, são empresários de ramo de empresas, de administração de empresas. O que essa galera vai fazer? E aí eu pude conversar com um, inclusive, dono de uma paleteria, que já fora dono de uma temaqueria, que já fora dono de uma frozen iogurteria, entendeu? E que já participou de todos os processos, todas as ondas e modismos que você tem de quiosque de shopping. E ele participou, obviamente, da paleteria. A ponto dele falar o seguinte: a ideia da franquia dessas comidinhas é você criar um interesse que vai gerar um boom comercial, ou seja, vai dar dinheiro para ele, e que você vai prever 2 ou 3 anos para aquele negócio funcionar e já cair fora para poder já pensar em outra tendência. Então veja como empreendedor é bicho ruim, né? É bicho ruim. Empreendedor, ele vai fazer isso. Ele vai criar uma tendência, gerar uma necessidade, vender franquias para um monte de desavisado e gente desesperada porque precisa empreender por necessidade, cada vez mais nesse nosso país, infelizmente. E aí a pessoa vai comprar uma franquia, só que ela não está sabendo que o dono dessa franquia ele já está de olho em outro tipo de tendência, porque ele sabe que essa vai fracassar em um breve espaço de tempo. E quando fracassar, já vai ter saído e você vai ter ficado. É isso que é assim que funciona. E é por isso que o mesmo cara pode ter uma frozen yogurt, pode ter uma temaki e agora tem uma paleta mexicana. E para a gente ver a artificialidade da paleta mexicana, por exemplo, de todos esses modismos, você vai entender o seguinte: a paleta mexicana, ela não é mexicana. A paleta mexicana, paleta é o nome que o mexicano vai dar para picolé. É isso? Só que ele já tem picolé. Então a gente precisa ter a paleta. Só que a paleta é um picolé, igualzinho o nosso. E aí precisa chamar então de mexicana, porque foi o termo que foi usado, e fez ela recheada, as paletas recheadas, grandonas, assim, os troços gigantes. E a paleta recheada vai lá para o mercado. E você vai consumir a paleta mexicana. E os empreendedorzões mexicanos, que são as mesmas línguas, né, que os empreendedorzões brasileiros, vão criar o mesmo movimento no México, só que vão chamar de
paletas brasileiras. Ou seja, os picolés brasileiros, que são exatamente iguais às paletas mexicanas que a gente fez ou inventou no Brasil. Então, é tudo muito ligado, tudo muito baseado no universo de contradições e que orbita em torno desse signo que a gente chama de tendência. Tendência é algo que é criado justamente para você ficcionalizar a gastronomia, gerar consumo em torno dela e, principalmente, considerar que é um fenômeno efêmero, ou, no caso de Lipovetsky, como ele usa, hiperefêmero. E assim concluímos a nossa conversa de hoje. Valeu, povo. Muito obrigado por vocês estarem até aqui. Tem algumas questões, podem chamar, podem perguntar, falar alguma coisa se quiserem. A gente ainda tem um par de minutos. Espero que vocês tenham curtido as ideias colocadas aqui hoje. Como na pornografia... tá, isso aqui você já falou. Legal, Camila. É satisfazer o voyeur, né? A ideia do voyeur é bem interessante também para a gente pensar isso, da gastronomia, food porn, né? Você tem o voyeurismo, né? E o voyeurismo é digital, né? A gente tá lá como voyeurs, né? No Instagram a gente coloca uma sequência de comidinhas pornográficas e fica lá, né? Perdendo tempo, que coisa, né? Onde chegamos? A ideia, gente, é a gente conseguir tirar a tampa desses fenômenos que são essencialmente comunicacionais, para a gente poder, inclusive, refletir melhor sobre aquilo que a gente está vendo, fazendo e comendo, né? Pensando também, né? Então, vamos pensar a comida, gente. Essa é a nossa proposta. Termina por aqui o nosso segundo módulo do curso Comida de Pensar, segundo de 3. Esse não tem dever de casa. Tem algumas... Aí, ó, você quer comer o quê? Eu ia falar para você comer um polvo vivo, mas deixa quieto. Não, esse não tem. Mas pode ser um food porn. Camila, vou atender o seu pedido. Pessoal, para a aula que vem, vamos comer uma comida pornográfica para a gente poder compartilhar, né, a experiência, para a gente poder se dizer assim, tá, o que eu comi que eu considerei uma comida pornográfica. E como é que foi minha experiência com isso? Muito obrigado. Vai ser isso mesmo, Camila. Tá feito o desafio, gente. Dever de casa para a próxima aula, para a gente conversar sobre isso. Os próximos cursos Comida de Pensar vão certamente nessa aula de hoje ter, na verdade eu vou colocar na aula anterior, né, para a gente poder comer uma comida pornográfica, né? Boa sacada, boa pedida, muito obrigado. Bem, gente, a conversa foi essa. Segunda-feira a gente começa a nossa terceira e última, nosso terceiro e último módulo, né, que vai ser pensamento contemporâneo, né, comida e identidade. A gente vai falar sobre soberania alimentar, a gente vai enfrentar, sim, o espectro da fome que assola nosso país, a gente vai falar de política, a gente vai falar de cultura, a gente vai falar de muitas coisas interessantes, a gente vai falar do orgânico, a gente vai problematizar o orgânico, entre outros perrengues. E a gente vai falar também sobre o vira-lata caramelo, mais uma vez. Então, fiquem ligadas e a gente se vê na segunda-feira. Até lá, no mesmo local e horário. Eu que agradeço, Camila, Maria Luísa. Galera, estou sentindo falta de vocês, Carol, Mariana, né? Vocês estão no presencial, estão atendendo aqui no ao vivo, né? Eu espero que vocês apareçam nas próximas para a gente poder se divertir. Hoje a conversa foi quente aqui, foi divertido, não foi, pessoal? Aí, ó. Obrigado, Maria Luísa, foi massa. Eu que agradeço vocês e um beijão e até a próxima. Tchau.